Fala galera, tudo bem com vocês aqui do nosso curso ACM? Agora nesse módulo aqui nós vamos começar a falar de função. Nós vamos ver o que é função, nós vamos ver os tipos de função, nós vamos ver se uma relação entre conjuntos é função ou não função e as funções elementares, afim, constante, quadrática, par, ímpar e por aí vai, ok? Então vamos começar definindo função. Função, galera, é o que? É uma relação matemática estabelecida entre duas variáveis. A função é uma relação matemática estabelecida entre duas variáveis. Exemplo. Pensa comigo aqui, ó. Ele te dá uma função e vai estar fazendo essa relação aqui matemática. Mas eu gosto de trazer para o conceito usual. Eu resumo função em o seguinte. Para mim, uma função, ela se resume em uma máquina. Mas por que uma máquina, galera? Pensa, qual a função de uma máquina? Pegar uma série de elementos ali, colocar nessa máquina e ela ser transformada, né, num produto. Tudo bem? Então nós vamos pegar aqui as ferramentas, vai passar aqui pela máquina e vai chegar ao produto, que eu vou chamar de resultado. Ok, galera? Então essa é a função, né? Definição de função aqui. Show? Agora nós vamos para mexer com elementos de uma função. Tudo certo? Então pensa comigo, pessoal. Tem esse aqui meio pretinho e esse aqui meio lilás, né? A função ela vai ter três elementos principais que nós temos que saber, né? Ela vai ter o seguinte. Ela tem o domínio, tem o contradomínio e ela tem a imagem. Ok? Essas três partes principais aqui que regem uma função. Aí eu te faço a seguinte pergunta, pessoal. O que é domínio? O que é contradomínio? O que é imagem? Vamos fazer o seguinte. O domínio é todo mundo aqui que está nesse A aqui. Conjunto A é o domínio. Então, domínio é o conjunto A. Todo conjunto B é o contradomínio. Então, contradomínio é o conjunto B. A imagem é a seguinte. Quem recebe flecha. Melhor, quem recebe seta. Tudo bem? Então, quem recebe a seta aqui desse B é a imagem. Ah, professor, mas a imagem vai sempre ser igual ao contradomínio? Na verdade, não. Nós vamos ver isso daqui a pouco em classificação de funções. Eu quero que em elementos de função que você saiba que existem três. O domínio, que é todo conjunto A, o contradomínio, que é todo conjunto B, e a imagem, que é todo mundo que recebe seta aqui no conjunto B. Ok? Agora nós temos que saber, pessoal, o seguinte. Nós temos que saber se é ou não uma função esse cara que está aqui. Tudo bem? Então vamos fazer isso aqui. Então repara comigo. Repara que aqui, ó, tem esses dois, esse meio preto aqui e esse aqui lilás. O que você vai perceber em cima disso? Você vai perceber que para ser função, você tem duas condições. Quais são essas condições? Para não ser função, na verdade, né? Então, na verdade, aqui é para não ser função. Para não ser função, você vai ter duas condições. Você vai ter a seguinte. A primeira condição, você vai perceber que você não pode ficar, o domínio não pode ficar sem termo ligando, ou seja, o A não pode ficar sem ligar. Um mesmo cara de A não pode ligar para dois caras diferentes de B. Ok, galera? Então, você deve saber isso aqui. Então, vamos pegar cada exemplo. Ó. Tem algum termo aqui sem ligar? Não tem. Então, tem que ver aqui também. O mesmo termo está ligando para dois diferentes aqui? Não tá, ó. Então, isso aqui é função. Agora, vamos para o segundo exemplo, pessoal. O segundo exemplo, tem algum termo aqui no A sem ligar? Tem esse aqui. Então, não é função. Agora, o terceiro caso. Tem o mesmo cara... Tem algum cara sem ligar aqui? Não tem. Então, tudo bem. Tem o mesmo cara ligando para dois diferentes? Tem esse daqui. Então, de cara aqui, você afirma que não é função. Agora aqui, galera. Tem algum termo sem ligar? Não. O mesmo termo está ligando para dois caras diferentes? Não. Ah, mas tem esse aqui recebendo de dois.
Não tem problema nenhum. O problema é cara do A, o mesmo cara ligar para dois diferentes, igual o que aconteceu aqui. Não tem nenhuma dessas opções, então aqui eu afirmo que é a função. Ok, pessoal? Então isso aqui é ou não função. Agora nós vamos falar dos tipos de funções, né? Elas podem ser classificadas em 3 tipos, tudo bem? Injetora, ou também pode ser chamado de injetiva, sobrejetora, que também pode ser chamada de sobrejetiva, e bijetora, que também pode ser chamada de bijetiva. Bem? Então o que é cada uma delas? Vamos ver agora. Função injetora ou injetiva. Nessa função, cada elemento do domínio X associa-se a um único elemento da imagem f de y. O que isso quer dizer? Cada termo do domínio associa cada termo diferente do contradomínio. Tudo bem? Se tiver 1 para 1, você diz que ela é injetiva. Correto? Esse exemplo aqui, ó, 1,5, ó, mais 2 mais 8, com 3 letras aqui. Correto? A, B, C e D. É um outro exemplo aqui. Agora, você parar para pensar, um outro também vai ser o seguinte. Repara comigo aqui, ó. 1, 2 e 3. Tanto 1 quanto o 2 estão ligando para o 3. O que você vai perceber aqui, na verdade? Vamos pensar o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo ok? Ou seja, a gente vai pegar, ó, ligar 1 para o 3 e o 2 para o 5. Cada termo está ligado a diferentes termos aqui? Sim. Então, se isso acontece, você afirma que a função é injetiva. Tudo certo? Agora, sobrejetora ou sobrejetiva, galera. Na função sobrejetiva, né, todos os elementos do domínio possuem... Consertar aqui, né? Na verdade, aqui é possui um elemento na imagem. Correto? O que isso aqui quer dizer? Vamos do jeito mais trivial possível. O contradomínio da função será igual ao conjunto imagem. Tudo bem? O contradomínio de f é igual ao conjunto imagem de f. Então, nós temos que perceber isso aqui. Tudo bem? Contradomínio de f igual ao conjunto imagem de f. Tudo bem? Então, a primeira coisa é perceber isso daqui. Agora que você já sabe disso, você vai ver que se o contradomínio é igual à imagem, ele é o que? Ela é injetiva. Vamos voltar na anterior aqui. Vamos pegar esta função aqui. Quem é o domínio dessa função? O domínio da função é o conjunto que está ali, ó, menos 1,5, né? Botar ponto e vírgula, 2 e 8. Tudo bem? O contradomínio. Contradomínio da função, ele é o que? Todo mundo que está do lado de lá. Então, ele é A, B, C e D. Tudo certo? E agora a imagem, galera. A imagem nós vimos que reflete o que? Ela recebe as flechinhas. Então, aqui vai ser quem? Só o A, C e o D, né? Que os 3 que recebem, o B não. Então, aqui vai ser o A, o C e o D. Tudo bem? Agora aqui nesse outro. Quem é o domínio? O domínio da função é todo mundo que está no A, né? Então, o domínio vai ser o seguinte. 1 e o 2. Quem é o contradomínio dessa função aqui? O contradomínio é todo mundo que está no B. Ou seja, 3, 4 e 5. Tudo bem? E o conjunto imagem? O conjunto imagem é só quem recebe a setinha da função. Então, o conjunto imagem vai ser quem? O conjunto imagem vai ser o 3, né? E o 5. Tudo certo? Agora, vamos pegar aqui no outro. Função sobrejetiva. Vamos lá. Quem é o domínio dessa função aqui, pessoal? O domínio dessa função é menos 10. Então, vamos abrir aqui, né? Menos 10, 2, 8 e 25. E agora,
E agora, quem é o contradomínio da função? O contradomínio é todo mundo que está do outro lado. Então, vai ser A, B e C. Então, nós vimos o domínio, nós vimos o contradomínio, agora nós vamos ver a imagem. A imagem dessa função, ela vai ser todo mundo que repete ali, né? Que tem essas setinhas aqui. Então, ela será o A, o B e o C. Ok? Então, repare que o contradomínio e a imagem, eles são iguais. Então, aqui eu posso afirmar que a função é o quê? Sobrejetiva, certo? Vamos ver um outro exemplo aqui. Então, repara aqui, ó. Vamos ver quem é o domínio, o contradomínio e a imagem dessa função. O domínio dela vai ser todo mundo que está aqui nesse conjunto à esquerda. Eu vou chamar de x e aqui de y, pode ser? Então, o conjunto x completo, que é o A e o B. O contradomínio da função será todo mundo que estiver do lado direito aqui, ó, que é somente o conjunto C. E agora, a imagem dessa função é quem recebe a flechinha, né? Quem recebe a setinha, que vai ser quem? O próprio C também. Então, você vai observar a partir disso que esses dois aqui, eles vão mostrar, né, que são iguais, contudo, vou poder classificá-la como sobrejetiva. Agora, pessoal, o que é função objetiva? Função objetiva é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, pois cada elemento relaciona-se a um único elemento de fx. Excelente. Então, ela vai ser injetora porque vai ter cada termo relacionando a um termo diferente do outro, e sobrejetora porque o conjunto contradomínio é igual ao conjunto imagem. Vamos lá? Então, vamos pegar o domínio dessa função aqui. Qual é o domínio, pessoal, dessa função aqui? O domínio é o seguinte. É menos 12, 0, 1 sobre 2 e 5. Então, é esses 4 aqui, menos 12, 0, 1 sobre 2 e 5. Agora, o contradomínio da função será o seguinte. A, B, C e D. Tudo bem? Por quê? É todos que estão desse f de x aqui. E a imagem desta função, ela vai ser a seguinte. Ela vai ser o A, o B, o C e o D também. Por quê? Porque são eles que recebem essas flechinhas. Então, aqui você vai reparar o seguinte. Cada termo do domínio está ligado a termos diferentes do contradomínio. Então, eu posso dizer que ela é injetora. E também, isso aqui, ó, o contradomínio e a imagem são iguais. Então, ela é o quê? Sobrejetora. Então, se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela vai ser bijetora. Então, galera, agora nós vamos entrar no conceito de função par. O que é uma função par, galera? Uma função f é considerada par quando f de menos x é igual a f de x, qualquer que seja o valor de x pertencendo ao domínio da função. Cara, correto? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar um exemplo aqui para você ver. Então, eu vou pegar aqui f de menos 1 e f de 1. Vamos ver? Então, eu vou começar aqui com f de menos 1, que vai ser menos 1 elevado ao quadrado. Galera, toda vez que você for resolver problemas desse tipo, pense em uma coisa. Base negativa elevada a expoente par vai dar sempre positivo. Base negativa elevada a expoente ímpar vai dar sempre negativo. Então, aqui vai virar mais, né? 1 ao quadrado vai dar 1. Agora eu vou fazer f de 1. F de 1, que vai ser 1 elevado ao quadrado, que vai dar 1 também. Então, o que você vai reparar aqui? Você vai reparar que o f de menos 1 é igual ao f de 1. Então, se isso aqui acontecer, você vai classificar isso aqui como função par.
Ok? Agora vamos ver um outro exemplinho para podermos exemplificar isso aqui também. Então repara aqui, f de x igual a cosseno x. Vamos pegar então e vou chamar agora aqui f de menos π. F de menos π vai dar o quê? Cosseno de menos π. E aí, pessoal? Aqui nós vamos ter que entrar em um detalhe que é o círculo trigonométrico. Então, galera, círculo trigonométrico vai ser o seguinte, pensa comigo aqui, ó. Quando você estiver no sentido anti-horário, você vai estar no sentido positivo. E quando você estiver no sentido horário, você vai estar no sentido negativo. Tudo certo? Então, se ele está negativo, eu estou no sentido horário. Π, se eu for converter para radiano, equivale o quê? Equivale π radiano, equivale a 180 graus, né? Então, vou andar 180 graus, meia volta aqui, ele vai estar aqui. Então, vai ser o quê? Vai ser menos 1, correto? Então, aqui, no caso, eu vou afirmar que o cosseno de menos π é o quê? O cosseno de menos π é menos 1. Agora, vamos fazer o f de π, que vai ser o cosseno de π. O cosseno de π, galera, vai ser agora no sentido anti-horário, né? Que é o sentido positivo. Então, o sentido positivo ele vai chegar aqui no mesmo lugar. Então, vai ser menos 1 também. Então, aqui eu posso afirmar que ele vale menos 1. O que eu vou observar? Que o f de menos π é igual a f de π. Então, se esses aqui são iguais, eu vou poder dizer que aqui é uma função par também. Agora que nós já vimos isso aqui, galera, só lembrar, f de menos x igual a f de x, função par. Agora vamos para a função ímpar. A função ímpar é uma função considerada quando f de menos x igual a menos f de x. Qualquer que seja o valor de x pertencendo ao domínio da função. Vamos pegar exemplo? Então, vamos pegar agora aqui, por exemplo, f de menos 1. O f de menos 1 vai ser o seguinte. Eu vou pegar aqui menos 1 e vou elevar ao cubo. Lembra que eu falei? Base negativa elevada a expoente par vai dar sempre positivo e base negativa elevada a expoente ímpar vai dar sempre negativo. Aqui está elevado a expoente ímpar, então vai dar negativo. 1 ao cubo vai dar 1, então aqui dá menos 1. Agora eu vou fazer o f de 1. Então f de 1 vai ser o quê? 1 ao cubo. 1 ao cubo vai valer o quê? Vai valer 1. Então você vai perceber o quê? Você vai perceber que o f de menos 1 é igual a menos f de 1. F de menos 1 vai dar o quê? Menos 1. E menos f de 1 dá menos 1. Então, aqui você percebe que o f de menos 1, que dá menos 1, é igual a menos o f de 1. Juntando esses dois aqui vai dar menos 1 também. Então, aqui você vai dizer que é uma função ímpar. Vamos pegar um outro exemplo agora? Então, vamos resolver esse exemplo aqui, pessoal. Lembra da função seno, função cosseno, o círculo trigonométrico? Então, nós vamos pegar aqui e vamos fazer, primeiramente, o f de menos π sobre 2. Então, f de menos π sobre 2 vai ser o quê? Você vai reparar que vai ser o quê? Se você está no menos, você está no sentido horário. Sentido horário 90 graus para baixo. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser menos 1. Agora, eu vou fazer o f de π sobre 2. F de π sobre 2 vai ser o quê? Meia volta para cima, então vai ser 1. Então, aqui você vai observar que f de menos π sobre 2, ele vai ser igual, agora menos o f de π sobre 2. Que o f de π sobre 2 vale 1, com esse menos 1. Então, quando isso acontece, eu vou poder dizer que isso aqui é uma função ímpar. Agora, nós vamos para a função que é nem par, nem ímpar. Né? Muitos devem ter pensado, pô, se ela não é par, então eu vou dizer que é ímpar. Se ela não é ímpar, eu vou dizer que é par. Não, tem a função nem par, nem ímpar. A função f, considerada nem par, nem ímpar, é quando as condições das funções pares e ímpares não forem respeitadas. Vamos pegar um exemplo aqui? Então, se liga aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar, por exemplo, o f de x. Ou seja, vou pegar, por exemplo, aqui o f de 1. Vou pegar f de
pegar f de 1. F de 1 vai ser o quê? 1 mais 1 igual a 2. Agora eu vou pegar o f de menos 1. F de menos 1 vai ficar menos 1 mais 1, que vai dar 0. Primeira condição. F de menos 1 é igual a f de 1? Não. Então, de cara, é diferente. Agora, f de menos 1 é igual a menos o f de 1? Não, também não é. Então, é diferente. Então, se nenhuma dessas aqui ocorre, então eu vou poder dizer que isso aqui é a função nem par nem ímpar. Agora, vamos para um exemplo 2 aqui. F de x igual a x ao quadrado menos 2. Vamos começar, então, primeiramente com f de 1. Pode ser qualquer número, mas vou usar f de 1 primeiro. F de 1 vai dar o quê? Vai dar 1 ao quadrado 1 menos 2 menos 1. Agora eu vou usar o f. Vamos pegar agora, então, e fazer f de 1. Vai dar 1 ao cubo, que é 1, menos 2 vai dar menos 1. Agora o f de menos 1. F de menos 1, menos 1 ao cubo dá menos 1, menos 2, menos 3. Então, aqui de cara, você viu, o f de menos 1 é igual ao f de 1? Não, então é diferente. O f de menos 1 é igual a menos o f de 1? Não, diferente. Se nem é nenhum dos dois aqui, eu vou afirmar que ele é o quê? Uma função nem par nem ímpar. Funções elementares, galera. As funções elementares são algumas funções escritas de forma explícita, né? Como, por exemplo, função afim, função quadrática, função constante, né? Função logarítmica, função exponencial e por aí vai. Só que para este módulo nós só vamos trabalhar com função constante, função afim e função quadrática. Tudo bem? Então vamos começar a trabalhar aqui sobre isso. Função constante. A função constante diferencia-se das funções de primeiro grau por não poder ser caracterizada como crescente ou decrescente, sendo por isso constante. Então a função constante, galera, ela vai ter um estilo aqui, ó. Ela vai ficar da seguinte forma: f de x igual a c, onde c é uma constante, certo? Então é uma constante aí. Essa função é tranquila por quê? Porque independente do valor que você colocar aqui na função, ela vai ser sempre o valor dessa constante que está ali. Tudo bem? Essa é a importância aí. Então vamos ver algum exemplo? Por exemplo, se eu pegar f de 1, vai ser c, f de 1000 vai ser c, e por aí vai. Certo? Agora eu vou trabalhar com o domínio da função. Ah, mas domínio não é todo mundo que está no A? Também. Só que quando nós pegarmos uma função desse estilo, para não ficar montando conjunto para achar domínio, o que eu vou te orientar? Você olhar o domínio como qualquer valor de x que essa função pode assumir dentro dos reais. Tudo bem? Quais valores que ela pode assumir dentro dos reais? Se tiver um valor exato ali, você pode pegar e colocar. Certo? Então, que você sabendo disso, o que você vai perceber? Você vai perceber que o domínio dessa função aqui, então, vai ser o quê? Pode ser qualquer valor, então será todos os reais. Agora, vamos pegar o gráfico dessa função. Então, vamos pegar aqui. Imagine que o gráfico esteja aqui, ó. Certo? Se isso aqui acontecer, eu vou perceber que a constante ela é positiva. Ela é maior que zero. Agora, imagina se ele está aqui embaixo. Se ele estiver aqui, eu vou perceber que a constante ela é negativa, ou seja, ela é menor que zero. Mas função constante é só isso? É só isso. Você só tem que saber que é o mesmo valor e o gráfico sempre vai ser constante. Se ele for positivo, vai ser acima do zero. Se ele for negativo, vai ser abaixo do zero. Tudo bem? Função afim, galera. Função afim, ela também é chamada de função do primeiro grau. É uma função dos reais em reais definida por f de x igual a x mais b, sendo a e b números reais. Como assim, pessoal? Ela vai ser a seguinte, ó. F de x
que vai ser igual a AX mais o B. Mas quem é isso? Você tá maluco? Não, tô não. O B é o nosso coeficiente linear e o A é o nosso coeficiente angular. Ok? Ah, mas o que é coeficiente linear? O que é coeficiente angular? Você não vai explicar, não? Vamos explicar agora. Então, repara comigo, pessoal. O coeficiente linear, ele vai ser o quê? O ponto onde a reta corta o eixo Y. Mas como é que eu vou mostrar isso? Eu vou mostrar agora em gráficos. Então, vamos falar de gráficos. Então, o gráfico, galera, ele vai ser o seguinte. Ele pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Vou fazê-lo primeiro aqui como uma reta crescente. Se ele é uma reta crescente, isso vai implicar eu dizer... Então, pessoal, nós vamos perceber o que é aqui. Nós vamos perceber que se a reta é crescente, eu vou poder afirmar que o A é positivo. Tudo certo? Agora, se eu pegar um outro gráfico aqui, ó, onde é que é x e f de x, e eu afirmar para você que ele está decrescendo, então eu vou poder dizer, né, que o A é menor que zero. Agora que eu já disse isso, como é que eu encontro o A, galera, no gráfico aqui? O que é o A? O que é um coeficiente angular? O que é um coeficiente linear, né? Vamos começar pelo linear, que é o mais fácil. O linear é o ponto onde ele corta o eixo Y ou f de x. Então aqui seria o B desse cara e aqui seria o B desse cara. Só isso? Só isso. Agora o coeficiente angular. Eu vou traçar uma reta paralela ao eixo x, sempre, ó, paralelo ao eixo x aqui. E eu vou ter um ângulo que eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Tudo certo? Então, se eu pegar aqui, fazer esse cara virar um triângulo, aqui eu vou chamar de y, aqui é y0, aqui em x eu chamo de x mesmo e aqui chamo de x0. Eu vou calcular a tangente desse camarada aqui. Tangente do ângulo escolhido, que vale alfa, é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto vai ser y menos y0. Então, y menos y0 dividido pelo cateto adjacente, que é x menos x0. Então, x menos x0. Esse tangente de alfa aqui, ele é igual a. Não é o alfa não, é o tangente de alfa. Tangente desse ângulo aqui igual a. Aí, se eu for fazer aqui, eu traço aqui novamente, ó. Então, o ângulo vai estar para cá, ó. O ângulo vai estar negativo. Tudo bem? Seria o ângulo θ. Se vai estar negativo, aqui você vai chamar de y, aqui você vai chamar de y0, aqui você vai chamar de x, e aqui você vai chamar de x0, fazer aquele mesmo raciocínio. Tangente de alfa, que é igual a y menos y0, dividido pelo adjacente, que é aqui, ó, que vai ser x menos x0. Esse tangente de alfa aqui é o A. Tudo bem? Agora que nós sabemos disso, vamos ver como construir um gráfico. Vamos lá? Então, pessoal, vamos pegar um exemplo, uma função aqui. F de x igual a x mais 1. Vamos construir o gráfico aqui. Como é que eu vou saber qual valor que eu vou colocar? Cara, existem infinitos valores no gráfico, mas vamos chutar valor. Pegar x... E aqui nós vamos chamar de x mais 1. Agora vamos chutar valores. Ah, eu vou pegar primeiro x valendo 0. 0, agora eu troco aqui, ó. 0 mais 1, que vai dar quanto? Vai dar 1. Ah, eu vou pegar o x valendo menos 1. Aqui, menos 1 mais 1, que vai dar 0. Então, vamos pegar agora um terceiro ponto. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o 2. 2. Aí vai 2 mais 1, que vai dar 3. Então, eu vou pegar o ponto 0 e 1. Então, vamos supor que seja aqui, ó. Então, eu vou pegar o ponto 0 e 1. Vamos supor que seja esse daqui, né? Colocar um pontinho aqui. Menos 1 e 0, menos 1 e 0. Colocar mais ou menos aqui. E 2 e 3. Então, 2 aqui e 3 mais ou menos aqui em cima, né? Colocar mais ou menos aqui. Então, o gráfico vai ser correto? Ponto.
Agora, vamos ver um outro exemplo aqui para podermos trabalhar com gráfico. F de x, que vai ser igual a menos x mais 1. Eu vou pegar aqui e vou colocar o x, abre isso aqui, menos x mais 1. Vou pegar o zero primeiramente. 0 menos 0 mais 1 vai dar 1 mesmo. Agora eu vou pegar o 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Agora eu vou pegar o menos 1. Menos 1. Né? Menos daqui. E o menos 1 do número menos 1 mesmo, mais 1. Aqui eu multiplicando vai dar 1 mais 1, 2. Menos 1 e 2. Tudo bem? Então, pegando esses 3 pontos aqui, eu vou fazer o gráfico. Onde aqui eu coloco o x e aqui eu vou colocar o f de x. Tudo ok? Então, vamos pegar alguns valores aqui. 0 e 1, mais ou menos aqui. 1 e 0, mais ou menos aqui. E menos 1 e 2, mais ou menos aqui. Opa, aqui na verdade. Então, essa vai ser a reta decrescente dessa função aqui. Show? Agora nós vamos para a função quadrática. Função quadrática, galera, também chamada de função polinomial do segundo grau, é uma função representada pela seguinte expressão. Ax ao quadrado, né, aqui está elevado, mais bx, mais c, né? Então, onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Como assim, pessoal? A função quadrática é um pouco diferente, né? Primeira coisa, nós vamos ter que ver pelo domínio da função. Domínio são os valores que ela aceita. Dessa forma como ela se encontra, o domínio da função será todos os reais. Ok? Agora que você sabe disso, né? Você vai saber o quê? Quem é o A, quem é o B, quem é o C. O C é o coeficiente que é independente. Já o B é o coeficiente que acompanha o x. Já o A é o coeficiente que acompanha x quadrado. Ok, então? Então, essas são as variáveis aqui. O gráfico, galera, pensa comigo. Se eu tiver uma parábola, já que o gráfico de uma função de segundo grau é parábola, voltada para cima, eu afirmo que o A é maior que zero. Agora, se eu tiver uma parábola voltada para baixo, eu afirmo que o A é menor que zero. Aí agora bate a seguinte pergunta: como é que eu construo essa parábola? Vamos fazer isso aqui agora. Gráfico de uma função quadrática. Você vai ter que pegar alguns passos para poder calculá-lo aqui. Então vamos pegar o primeiro passo. O primeiro passo é achar A, B e C. Tudo bem? Agora vamos para o segundo caso. Achar as raízes da equação. Terceiro passo, achar o x do vértice. Quarto passo, achar o y do vértice. Quinto passo, escrever o vértice. Aí você me pergunta, como é que calculo x do vértice e y do vértice? X do vértice tem uma expressão que eu vou chamar de xv, que é igual a menos o b dividido por 2 vezes o a. E o y do vértice tem uma expressão também, yv, que é igual a menos o delta dividido por 4 vezes o a. E o vértice, ele vai ser um ponto, ou seja, x do vértice e y do vértice. Ou seja, menos b sobre 2a, que é o x do vértice, vírgula, menos o delta sobre 4 vezes a, que é o y do vértice. E o sexto passo, esboçar o gráfico. Agora vamos fazer, galera, dois exemplos. Agora vamos fazer um exemplo, galera, para ver como isso aqui é aplicado. Vamos lá? Então vamos pegar exemplo aqui, x ao quadrado mais 2x menos 3. Primeiro caso, ver quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A vale o termo que acompanha x quadrado, que é 1. O B vale o termo que acompanha x, que é quem? Nesse caso é 2. E o C é o termo independente, que nesse caso aqui é quem? Menos 3. Ok? Agora o segundo passo é você achar as raízes. Como é que nós encontramos? Nós temos o delta
que é o que? B elevado ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. E nós temos o Bhaskara, que é x igual a menos o B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, isso aqui sobre 2 vezes o A, né? Agora vamos calcular cada um. Então vai ficar delta, que é o B é 2, então 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale menos 3. Então vai ficar delta, 2 ao quadrado, 4, menos vezes mais, menos, vezes menos mais. 3 vezes 4, 12. 12 mais 4, 16. Agora, Bhaskara, x igual a menos b, então menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 16, sobre 2, vezes o a, que é 1. Ou seja, menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4, sobre 2 vezes 1, que dá 2. Certo? Agora, vamos fazer cada um deles. Menos 2 mais 4 vai dar o quê? Vai dar 2. 2 sobre 2, que vai dar 1. Menos 2 menos 4, menos 6, que sobre 2 vai dar menos 3. Tudo bem? Agora que nós já sabemos disso, passo 3, o x do vértice, que nós já vimos como calcula, né? Que vai ficar o quê? X do vértice igual a menos o b, que é 2, sobre 2 vezes 1, que vai ficar menos 2 sobre 2. Então, x do vértice vai valer o quê? Menos por mais menos, 2 por 2, 1. Então, vale menos 1. Passo 4, o y do vértice. O y do vértice vai ser o quê? Menos o delta. Delta vale quanto? 16, então menos 16, sobre 4 vezes o a que vale 1. Ou seja, y do vértice é igual a menos 16 sobre 4 vezes 1, que é 4. Menos com mais, menos. 16 por 4 vai dar 4. Então, aqui dá menos 4. Agora, o vértice, né? Que no caso aqui seria o 5. Ele vai ser quem aqui? Ele vai ser o vértice igual ao x do vértice, que é menos 1. E y do vértice, menos 4. Tudo bem? Agora, o sexto passo é esboçar o gráfico. Vamos esboçar, então? Repara comigo, pessoal. Vértice, menos 1 e menos 4. Então, descer mais um pouquinho aqui. Então, menos 1 aqui e menos 4 aqui. Pronto. O C é o termo onde ele corta o eixo Y, que é no menos 3. Então, ele vai cortar aqui mais ou menos. Raízes. 1 e menos 3, né? Então, aqui vai ficar o quê? O menos 3 vai ficar um pouco mais para cá. Deixa eu só colocar aqui no gráfico aqui. O menos 3 vai ficar mais um pouquinho para cá. Então, ficando mais um pouquinho para cá, vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar aqui menos 4. E aqui, no caso, vai ficar menos 3, né? Que é o famoso x que é o famoso um dos valores da raiz. E o outro é o quê? O outro é 1, né? Então, mais ou menos aqui. Tudo certinho, então ele vai descer aqui, vai passar aqui e vai subir. Parábola com cavidade voltada para cima, esse é o gráfico dessa função. Então, nós acabamos o módulo de funções para a prova de fuzileiro. Tudo bem, galera? Qualquer dúvida é só perguntar aí.